Finalmente tivemos o anúncio tão aguardado, meus amigos. É oficial. A terceira temporada de Tensei Shitara Slime Data Ken finalmente foi anunciada junto com um visual maravilhosíssimo da nossa queridíssima Hinata e meus amigos, vai ficar insano. Como nós já sabemos, agora no dia 25 de novembro vai ser lançado o filme de Tensura Scarlet Bound, que é um filme que sinceramente eu estou bem animado para assistir. E então, enquanto vai ser lançado oficialmente dia 25 de dezembro, lá no Japão já começou suas pré-estreias, pré-exibições para fazer os testes e tudo mais. E durante uma dessas pré-exibições nós tivemos o anúncio da terceira temporada confirmada para todos nós, e eu estou muito feliz, eu estou exultante. Hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E quem acompanha o canal já faz um bom tempo sabe que quando acabou a segunda temporada de Tensura, eu falei pra vocês, que provavelmente junto com o filme seria anunciada a terceira temporada, e agora nós tivemos oficialmente o anúncio. E aquilo, meus amigos, eu nunca erro, eu nunca estou errado. E falar uma vez onde eu errei com teorias ou essas paradas, não tem, você não acha. Então sim, finalmente é oficial pra gente. E o visual que foi divulgado junto com o anúncio é esse da Hinata junto com o Rimuru em um campo, onde o Rimuru está claramente com a sua espada desembainhada, enquanto a Hinata está segurando a dela com uma mão, o que reflete, obviamente, que sim, vai rolar uma lutinha daquelas entre os dois, a revanche, a segunda luta entre esses dois, que sinceramente é bem legal no volume 7 da Light Novel. Nós, infelizmente, ainda não temos nenhuma informação oficial sobre data de lançamento ou essas coisas, como sempre, essas coisas sempre demoram um pouquinho mais a serem lançadas depois do anúncio. Porém, eu fortemente creio que seja no final de 2023 ou começo de 2024, tendo em vista que anunciaram agora em dezembro de 2022. Para mim, o ideal seria ser lançado na temporada de julho ou de outubro de 2023. Porém, nós nunca sabemos o que pode dar errado ou não, então tenha suas expectativas ali para 2024, em janeiro talvez, que sim, não vai demorar tanto assim para sair essa temporada. Quanto aos episódios, bom, infelizmente não sabemos dizer ainda, mas tendo em vista que a primeira e a segunda temporada tiveram 24 episódios, eu acho bem difícil que essa só tenha 13, pra falar a verdade. Então eu acho, minha opinião apenas, não tenho confirmação nenhuma, que pode sim ter 20 a 23 episódios tranquilamente essa nova temporada. Afinal, as duas primeiras tiveram 24 e foram muito bem sucedidas, então a terceira talvez siga o padrão também. E meus amigos, se vocês estão felizes com esse anúncio de nova temporada, já deixa o likezão bolado e se inscreve aqui no canal, porque a sua inscrição e o seu like são muito importantes pra mim e também me ajudam profundamente. Eu estou muito feliz com a nova temporada, então eu já deixei o like aqui. Sim, eu deixei o like no meu próprio vídeo, então o que você está esperando pra fazer? Deixa o like, se inscreve, tamo junto e vamos continuar com o vídeo. E agora, com as novidades ditas e anunciadas para vocês, eu vou contar um pouquinho sobre o volume 7 da Light Novel, que é justamente o volume que vai entrar a nova temporada. Eu não sei se a nova temporada vai ser só o volume 7 ou vai ter outros volumes. Não sei se vai adaptar o 8 ou o 9. Porém, o 7 eu sei que vai adaptar e eu vou falar sobre isso pra vocês pra dar aquela aquecida. Então, se você não gosta de spoilers, eu recomendo que você saia do vídeo porque eu já te dei o anúncio que vai sim ter uma nova temporada com as informações relevantes até o momento. E para aqueles que gostam, já fica aí porque eu vou te aquecer para a próxima temporada com esse resuminho bolado desse vídeo. O nome do volume 7 da Light Novel é Confronto entre Monstros e Santos, também conhecido como Colisão Sagrada Demoníaca. Ele se passa logo depois do Walpurgis, onde aqui o Rimuru voltou para Tempest para colocar as coisas em ordem, e durante isso o Rimuru mandou o Diablo em uma nova missão, que seria dominar Farmos. Com o rei de Farmos sendo um prisioneiro de Tempest, o Diablo levou ele de volta para Farmos, fazendo com que tanto o rei quanto o Rasen jurassem lealdade ao Rimuru. Porém, jurar lealdade ao Rimuru não faria com que Farmos fosse dominada por ele, esse era apenas o primeiro passo. E agora em Farmos, com o Diablo por trás das cortinas, ele começaria os seus planos para dominar completamente todo o país, começando pelos nobres e suas reuniões com o rei. Afinal, dominar os comandantes do país é muito mais rápido e fácil do que dominar cada pessoa que existe nele. Logo, depois de fazer com que o rei e os nobres se submetessem, Farmos estava basicamente nas mãos do Diablo e do Rimuru. E aqui, os nobres vendo como que o Rimuru bolou todo esse plano complexo, mandando o Diablo pra lá depois de se tornar um Lorde Demônio, ele se tornaria conhecido como um líder impenetrável, um Lorde Demônio de classe desastre. É aqui onde os primeiros feitos do Rimuru como Lorde Demônio começaram a se espalhar por todo o mundo. E enquanto isso em Tempest, as coisas ainda estão bem animadas. O Diablo está conquistando Farmos, a Shuna e os outros estão nas terras do Claymon, já que ele derrotou o Claymon e conseguiu as suas terras, enquanto o Geralt e os Corpos Amarelos ainda estão ajudando na reconstrução de Yurazânia. Então com isso, o dia a dia de Tempest era bem agitado, com o Rimuru resolvendo várias coisas em todos os cantos. Porém, no meio da calmaria, sempre vem a tempestade, meus amigos. Vocês se lembram que o Diablo também tinha capturado um cara careca da igreja? Então, ele tinha mandado sob ordens do Rimuru esse cara de volta para a igreja,
igreja para mandar uma mensagem a eles. Porém, ele ainda não tinha voltado, e com isso é de esperar que provavelmente ele já estava morto nas mãos da própria igreja. Aqui, já faz um bom tempo, eles já estavam suspeitando dos movimentos da igreja, afinal, aquele ataque da Hinata foi muito cronometrado, ela atacou o Rimuru e tentou matar ele bem quando Tempest estava sendo destruída, então sim, talvez alguém pudesse estar mexendo as cordas dentro da igreja contra o Rimuru. E enquanto isso em Rubérios, na igreja, a Hinata queria com toda a certeza destruir Tempest, mas não tinha como fazer isso agora, afinal o Rimuru se tornou um Lorde Demônio e o Veldora foi libertado de seu selo, então com isso ela estava com as mãos amarradas e não poderia se mexer tão cedo novamente. Porém, essa angústia dela de não matar o Rimuru foi por pouco tempo, porque depois disso ela se encontrou com a sua deusa, ela se encontrou com a Lorde Demônio Ruminas, e aqui ela descobre o que houve no Walpurgis, assim descobrindo que a Ruminas não quer ser hostil com o Rimuru, e sim ser amiga dele, porque sinceramente lutar contra ele ia ser um pé no saco pra ela, e seria muito doloroso também. Aqui a Hinata descobriu que atacar o Rimuru foi um grande erro da parte dela, e agora sabendo dessa posição do Rimuru e da Ruminas, ela decide que seria bom se reconciliar com o Rimuru, pedir desculpas pra ele e fazer as pazes, e é justamente o que ela quer fazer nesse volume inteiro. Porém, é quando chegou aquele padre careca que foi mandado pelo Diablo, onde ele possuía um cristal de comunicação de Tempest diretamente do próprio Rimuru com a mensagem dele, porém esse cristal não passou a mensagem que o Rimuru queria passar. O Rimuru queria passar a mensagem de que ele é amigo da humanidade, e caso eles ainda quisessem lutar, ele destruiria toda Rubérios. Porém, esse cristal foi manipulado pelo Clero dos 7 Dias, que no caso são os vilões do arco. E qual foi a mensagem que o cristal deu? Simples, o cristal manipulado deu a mensagem de que o Rimuru estava convidando a Hinata para uma luta 1x1, ou seja, o cristal manipulado falou que o Rimuru estava convocando uma guerra entre Tempest e Rubérios. E enquanto isso, nos bastidores, o Clero dos 7 Dias, que são os vilões do arco, na verdade queriam que a Hinata morresse nas mãos do Rimuru e, se possível, levasse ele junto com ela em sua morte, para que assim eles tivessem uma abertura e pudessem negociar com o próprio Veldora. Eles estavam simplesmente insanos, mas ainda assim, eles tentaram fazer isso. Aqui nós descobrimos que eles estavam de mãos dadas com Clemon e sua organização, estando muito envolvidos com aquele ataque recente a Tempest. Depois disso então, a Hinata começou a marchar para Tempest com apenas 3 companheiros. Ela estava indo lá para se desculpar com o Rimuru, e caso ele realmente quisesse lutar contra ela, ela assumiria a responsabilidade por todos os seus erros. Porém, o que ela não sabia é que 100 templários do templo estavam indo diretamente para Tempest, para uma guerra total e furiosa. E é claro que ela não sabia disso, afinal, era toda uma armação do clero para fazer com que o Rimuru se irritasse com eles. E é claro que o Rimuru viu essa marcha e tomou isso como um ataque a Tempest, e logo eles passou a Xion, e a Xion facilmente, sério, rapidamente, facilmente destruiu, obliterou esses soldados como se não fossem nada. A Xion aqui se mostrou ser um monstro por completo, assim como todos nós sabemos que ela é. Logo, quando a batalha da Xion estava acontecendo e acabando na verdade, a Hinata chegou ao campo de batalha, tentando explicar que tudo foi uma armação, que não era a intenção dela, porém, infelizmente já era tarde demais, e eles iriam sim ter que lutar. O Rimuru lutaria contra a Hinata, e os 3 templários dela lutariam contra os 3 comandantes do Rimuru, e logo começaria a revanche entre eles, o segundo confronto, onde aqui eles tiveram uma luta do mais alto nível, e claro, o Rimuru pegou muito leve com ela e não usou nenhuma habilidade. O Rimuru nessa batalha apenas usou 2 coisas, desaceleração do tempo e sua esgrima, ou seja, ele lutou apenas com a sua esgrima contra a Hinata, e ainda assim foi uma luta muito acirrada, com os 2 batendo de frente um contra o outro. E inclusive é durante essa luta que o Rimuru ganhou a habilidade de poder prever o futuro através de trajetórias de ataques. Porém é aquilo, mesmo que tenha sido uma luta acirrada, a balança ainda balançou para o Slime. A vitória do Rimuru era inevitável, e como tal, ele realmente ganhou no final. Porém, é quando ele ganha da Hinata que uma armadilha que o Clero dos 7 Dias tinha plantado na espada dela é ativada, e com isso a Hinata é explodida, ficando à beira da morte. E daqui nós passamos diretamente para Farmos, onde lá o Diablo também estava lutando contra inimigos da igreja. 3 membros do Clero dos 7 Dias tinham aparecido, e junto deles alguns templários, os mais poderosos também. Porém, é aquilo, o Diablo simplesmente executou eles facilmente. Antes que eles pudessem fazer quaisquer coisas com ele, ele já tinha os matado. Na verdade, ele brincou com eles, mostrando o seu poder superior. O Diablo aqui se mostrou ser incrivelmente poderoso, e não estar abaixo de ninguém em questão de força. E enquanto o Diablo acabava com a batalha de Farmos, no lado de Tempest, a Ruminas apareceu. Sim, depois que a Hinata foi ferida mortalmente
e o Claro dos 7 Dias apareceu diante do Rimuru, a Ruminas decidiu se movimentar e finalmente apareceu para salvar a sua subordinada. Aqui, o primeiro ato da Ruminas foi exterminar completamente o Claro dos 7 Dias, ou seja, aqueles poucos que estavam vivos na frente do Rimuru foram mortos pela Ruminas, e então ela salvou a Hinata, não deixando a sua grande amiga morrer em vão. Com isso, o Claro dos 7 Dias foi completamente exterminado, e a Ruminas e o Rimuru formaram um relacionamento entre eles, fazendo um tratado de paz e amizade entre Rubérios em Tempest. E além disso, o Rimuru também ganhou vários novos amigos, a Hinata, a Ruminas e vários outros templários, afinal, agora os mal-entendidos tinham ido embora. E bom, meus amigos, esse foi um resumo do volume 7 da Light Novel, então não esperem muitos detalhes, aqui eu falei só sobre o plot principal e o que vai acontecer para aquecer os seus corações. Se vocês realmente querem um resumo completo, bonitinho, de 40 minutos, aqui nos cards tem um link, clica aí que você vai gostar pra caramba. E aquilo, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou dele, você tem a obrigação, você tem o dever de deixar o likezão pro lado e se inscrever aqui no canal. É sério, a sua inscrição e o seu like são muito importantes pra mim. Deixa o like, se inscreve e me apoia, é sério. Toda semana tem vídeo novo e eu sei que vocês vão gostar deles. Agora, me despede de vocês. Aquele abraço, um beijo e falou!